Deus disse: não podem cozinhar, façam carne assada. Porque era mais rápido assar do que cozinhar. Então, abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo número 1, versículo 5. Homem de Deus, pode ler para mim? Faz favor. Lucas 1, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho escrito por São Lucas, capítulo número 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo, versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Diga ao seu vizinho: é hora de comer. É hora de comer. Aleluia. Amém. Queremos ainda de pé respeitar o homem de Deus, Pastor Clifford. Amém. O bispo, o apóstolo, the man of God. Aleluia. Nós conhecemos já há muito tempo mesmo. Amém. E depois disse que não, o Senhor confiou-lhe uma obra e estou a ver o Senhor a fazer maravilhas nesse lugar. Amém. Que Deus continue a abençoar o homem de Deus. E agradeço bastante pelo convite de poder estar aqui e conhecer a igreja. Creio que num futuro breve havemos de vir no domingo mesmo. Aleluia. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Deus abençoe. Eu estou com muita pressa aqui em Chimoio. Os dias estão contados. No domingo tem que estar a pregar em Quilimane. Amém? Então depois vou a Maputo. Mas hoje é o dia que Deus preparou para nós. E também quero saudar a toda a igreja e todos os líderes que trabalham com o homem de Deus. Todos que apoiam a ele na visão para a igreja ir avante. Sintam-se saudados. No nome de Jesus. Podemos sentar. Então, diga ao seu vizinho que fica atento. Amém. Eu prego muito tempo, mas hoje vou pregar pouco tempo. Então, se você não ficar atento, vai perder. Ao pensar que ainda estou a começar, já estou a terminar. Eu sei que vocês têm um pastor que ensina bem a palavra de Deus, não é verdade? E a história de Lucas, vocês já ouviram essa história de Isabel e Zacarias? Já ouviram, né? Amém. Que era um casal bonito, não é isso? Amém. Mas esses não faziam filhos, não é verdade? Amém. Ok. Lucas nos conta que havia um homem. Quero para vocês ficarem atentos no que eu estou a dizer. Havia um homem chamado Zacarias, era pastor. E havia uma mulher chamada Isabel. Esses dois eram um casal que temia a Deus,
fazia tudo o que Deus mandava fazer. Eles faziam. Alpanachai, poxa, Jesse Aida. Chitemanga State. Jesse Aida. Edmar vai para não. Aiteira da Mari. Deus amava Zacarias e a sua esposa. Mas o problema nesse versículo, sabe onde está? É que diz que os dois eram irrepreensíveis, mas não podiam ter filhos. Ei, sabe quando vem aqui, eu só vinha para orar, sou abençoado. Ei, já estou vendo que aqui tem um problema grande. Ok. A Bíblia diz que eram irrepreensíveis. Pastor, faziam tudo. Não havia pecado, mas não podiam fazer filhos. Como é que uma pessoa que faz tudo e não nasce? Pessoa que faz tudo o que Deus quer, mas não faz filhos. E aqueles que não oram a fazer abortos, a tirar barriga, mas aquele que teme o nome do Senhor não tem filhos. Amém. O que adianta obedecer a Deus se o que eu quero não tenho? Mas sou obediente, dou dízimo, faço jejum, faço tudo o que eles mandam na igreja, mas continuo pobre. Eu faço tudo, mas a minha vida não muda. Eu sou mais obediente, mas nada está a mudar. Agora o que adianta eu ser obediente? Eu tenho uma resposta para você. Paulo prega no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao tempo havemos de colher, se não houvermos desfalecidos. Glória a Jesus. O segredo, igreja, o segredo está no não desistir, está no não parar de fazer o bem. Aleluia. Zacarias, mesmo não tendo filho, não parou de servir. Mesmo não tendo criança, Zacarias continuou a servir. E a Bíblia diz que quando ele servia, na ordem da sua turma, o anjo, quando veio, não encontrou Zacarias a murmurar, não encontrou Zacarias a chorar, encontrou Zacarias na igreja a servir. Zacarias foi encontrado a servir. Minha irmã, se mandou no futebol de Apanajori Guita, recansa de cruzão de Mari Gudeca, Ariguana Jori Guita, Achagura Bafaza, diga glória a Deus. Há momentos que você se pergunta, mas estou a falhar aonde? Tudo piora mais para mim. Tua vizinha bater pife todos os dias. Você só troca chunga, Covid, repolho. Você bateu, você vê que casamento de vizinho numa boa. Teu casamento toda hora discussões. Eu quero dizer para você, não canse de fazer o bem. Um chaneta, cuida joganaca. Quero dizer uma coisa, os que jejuaram esses 3 dias e os que não jejuaram esses 3 dias, assim amanhã ou no domingo
Vai parecer que são as mesmas pessoas. Mentira. Quem jejua e quem não jejua são duas pessoas diferentes. A diferença vai se ver nos resultados. O resultado é que vai dizer que esse é obediente, este não é obediente. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível todos os mandamentos e doutrinas. Contudo, eles não tinham filhos. O que você quer, Deus sabe. Amém. Sabe o que Satanás está fazendo? Ele começa a criar espírito de você desistir. Amém. De parar de fazer o bem. É? Quando eu falo chora, entende bem? Murugona me diga satsa, murugona. Tadi no kanda poto, no kanda mvura. Moenda go passear, mono zeu de mvura irupisa, ni jobi. Mosondra mukote mukanda hapo kudu ya pisa ele. Mono kanda ufogo tanga, moenda go na henyo filme novela. Mas zeu de ndasia poto babi. Pra mono soka moisa ufuchi piranidi. Satsa lino itaser ardi kuipa. Satsa lino itaser bota, ono fotra unini. Wotora ufundi fotra unini. Okada, okada unini. Kukurunga. Unoda utini chakatete pamaniki. Wotora zichini. Wotora ufadini. Okada. Kushika satsa nini. Pada ni kutizma. Sabe kutanya kuisa ufu. Kupa kuisa ufu. Kunamata kuisa ufu. Shinoita chete. Shinoita. Racha katete kwa pastor. Zalba tsene ukisatsa rako rinoibva. Amen. Mutunze. É profético. Rinoibva satsa rako. Rinoibva chete. Não cansa de fazer o bem. Quero falar para vocês, meninas que estão aqui. O casamento é de Deus. E Ele vai te dar no tempo certo. Não se desvia nem à direita nem à esquerda. Continua no caminho certo. Ah, pastor, eu já tenho filho. Quem te disse que filho impede casamento? Continua firme em Deus. Ele vai responder. Continua firme. A sua palavra. Ok. Já quero ir para casa. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. Pastor, lê, por favor, Atos. Já terminei, já estamos indo para casa. Atos. Thank you, Jesus. Atos capítulo 10. Versículo 1, diz aí. Versículo 1, Atos dos Apóstolos diz assim. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Itália, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. 3. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Repete, pastor. 4. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Obrigado. O que eu estou a ensinar a vocês hoje é que vocês nunca devem desistir. Aleluia.
de fazer o que é bom, o que é certo. Aleluia. Porque no céu há Deus. Aleluia. E na terra tem pessoas. Aleluia. Jesus já unoita mararuzona. Ele mezua chakurangarira so. Unokona ufunga uti vanhu vakukanganwa shamwari nditeerere mushe. Mwari haakangani vanhu vake. Tudo que você faz está sendo registrado. Na Bíblia temos um homem chamado Mordecai. Mordecai fez tudo aquilo que era bom. Amém. Diante de quem? Do rei. Amém. Diante do rei. Ele guardou a vida do rei. E foi escrito onde? No livro das Crônicas. E diz a Bíblia que um certo dia, não é todos os dias, pastor. Pode mazoar esse. Então um dia vai chegar, então um dia, não é todos os dias. O dia que Mordecai chegou, diz que naquela noite o rei perdeu o sono. Aleluia. Robert zichapera ngokufunga iwe basi. Aleluia. Mwari kudenga kakushaya kuti ndodini na Maria, ndodini na Joana. Aita zvinondifatsa. Aleluia. Assunto de orar não é assunto de imitar. Não é assunto de seguir outra pessoa. Quando o pastor diz vamos orar, não repara teu vizinho. Não veja ele está bom. Você está bom como ele? Não. Você ora para Satanás, é teu cunhado. Você ora com energia e com força. Amém. Para derrubar as obras do inimigo. Amém. O que eu vou dizer hoje é o seguinte. A Bíblia diz que Cornélio era um homem justo, reto, piedoso. Mas Cornélio tinha duas coisas. Orava muito e também dava muito. Amém. Mas você a Cristo a gente aromunei. Não mata mais ninguém, só não inima mais ninguém. Cornélio, vai na mata. Vai passa. Pastor, você é que leu aí. Não sou eu que estou a falar. Amém. Cornélio disse, Deus disse para ele assim, o ar diz assim, as tuas orações, versículo 4, as tuas orações e as tuas esmolas. E eu há muito tempo eu pensava que o que chega só lá é oração. Antes está dizendo oração e dinheiro. Chegou. Amém. Como você crê nisso? Significa que o teu nível de orar deve ser o mesmo nível de dar. É profundo. Não importa se você vive lá no último bairro lá, o Barno Pereira e o Condô no cara, na Marusha, na Tiro. Para Deus isso não é nada. Pessoas do mundo se levantam entre si. Assim, não se muda marombe, vamos curua de Deus. Vamos dizer, ninguém se mudilana. Assim, não se muda. Se você servir Deus com coração e com todas as tuas coisas, Deus te tira do esquecimento. Para as lembranças. From zero to hero. Do zero para herói. Você, quando olha teu emula, zero, empresa, zero, nem conta não tem, zero. Quando Deus pensar em te abençoar, pessoas que vão preocupar a abrir conta para ti. Para o Tina Chopita, Deus não está morrendo de no palita. Deus não está morrendo de no palita. Deus não está morrendo no passado. Ai, ela não sabe nada de os que servem a Deus com coração. Deus abençoe. Olha para mim. O problema de muitos irmãos, olha para mim. Da pesa com marido. Da pesa. Não dá como funza kama na grego. Amém. Hakuna cha somo funza fangela ndio kumpasa pale. Amen. Otamani anomnyepera. Ina anomnyepera ndino kuya chopani. Amen. Ndiri mfundisi
basa langu. Ndemerere nyana ndiri Shadina ukuzaina chino ndicho. Kana ukanamata usingapi unogara muchene maningi. Anhu anoziya kuti mayaya amuna matirepi, babaya amuna matirepi, asi chinozi urombo achiusi. Ngokuti urombo haudzingwi nemunamati. Kudara mwaona matongoda vamfunika rero. Kana matira unoita ivo. Kudara vamfunika rero. Munamati haupfumisa. Sinopfumisa kumpa. Men of God, you know what? I want to tell you something. Emwe mukatama kurima. Mashinganga nemuroi oenda kurima. Kaufungura munda, kausima magwiri. Imwimwi munonamata maningi motama kufungura munda. Mvura ikanaya, Mwari haanangiri kuti munda womuroi. Mvura inonaya kwaneyo. Why? Nokuti is a law of city. Elai tasemete. Munhu anotyara unokoha. Gorgona nemkaenda kudoro anhu kudoro vakangoma doro amweni pa munozviziva. Anopagari maningi doro aya. Mazuva ese mari pakari doro anayo. Masha anokumbira maningi aya mazuva ese ana. Nokuti Mwari anopa mbeu kumusimi. Deus dá semente ao semeador. A minha pergunta é, sabe o que Deus faz, mamãe? Ele diz assim, ok, vou dar 100 mil a essa mulher. Vai comer com quem? Então, por isso, quem tem um carro, Deus dá 2. Você que não tem um, nem pastor não tem. Já se perguntou por quê? Quem tem um carro, Deus dá segundo. Dá aquele, você sabe por quê? Porque com aquele ele sabe usar, beneficiar os outros. Então Deus diz assim, esse presta. Deixa eu editar aí. Deixa eu editar aí. Agora você quando tem, você cacata até contigo mesmo. Quando eu recorre, eu bato no fim de mumba. Tu pode dar o cacatira hiena, marajake. Mas eu não cheguei na hiena. Eu falo mais dos alunos, se é unima. Não, muda, se é unima. Tá com força na morosa, é não vou passar. Isso aqui não é unima, é não do céu. É não vamos semear na casa, vamos semear. Deus sua oferta vai semear. Vai semear. Vamos semear. Lema shirama katanabra. Zora kogeira nasce. Lá kogeira nasce, cima. In the name of Jesus. Cima meu yako. Coloca cima meu yako. Coloca cima yako inomera. Powerful. Hallelujah. Aplauda para o Senhor bem forte. Glória a Jesus. Pastor, a Bíblia diz assim, já terminei de pregar. A Bíblia diz assim, pode sentar. A Bíblia diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para pregar o Evangelho. Não é isso? Primeiro, para pregar o quê? Evangelho. Pregar o Evangelho, não termina aí. Aos pobres. Alô?
ler bem. Mateus, não, Lucas 4:18. Vamos ler em casa. Diz que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o quê? O Evangelho aos pobres. Então, o pobre não quer dinheiro. O pobre quer Evangelho. Amém. O Evangelho é que é poder de tirar a pobreza. Amém. Do pobre. Glória. Significa que Deus já fui mais. Aleluia. Deus, o que Ele quer é ver os filhos dele a viverem bem. Amém. Só que os filhos dele se focam mais em coisas que não lhes traz dinheiro, mas se focam em coisas que lhes levam para o céu. Agora, e mesmo não vou dar para o cara pouco de engabassi, mas te explica bem engabado. Não. Senão o cara panica bom, nego de bom. Mukatama utikenya karu panyika pano kudenga hakuna. Mukatama kurihenya panyika pano kudenga hakuna. Eta moto profita papi. Panika bom. Okay. Now kupeza kwanza. Mfundisa, pastor, come here. Barai pastor. You see this man. Mfundisa leo nditi. Amen. Mfundisi zakafanana ne gonyeti kamiyao mlezia ne. Amen. Kamiyao inoyeka kamiyao zinozibada kuti saongoza shikare com grandes quanti? Não é isso? Amém. Na pastor como caminhão carrega muitas quantidades. Amém. Pastor é como praia. Amém. E mesmo caenda com praia no 20 litros, o menino ainda no 5, o menino ainda no matambori. Mwese amcheni mvura. Mvura inobera kwenene. Amen. So shikubu shamu kwenene joshido. Toda bênção Deus depositou aqui. Amém. Depende do que você usa. Amém. Para tirar a tua bênção. Amém. Pastor, ela falando ne matede de mnozia dele. Amém. Matede mnasia. Amém. Amém. Matede mnasia. Amém. Akaenda ko bashia mumundo womunhu anoenda akawanda. Amém. Matede aya. Mas kune rimwe guru rinoenda kwapi mumuti. Roenda kokwira. Amwene shiba. Andishopi? Amém. Então, amwene ari kuba. Rona riri papi? Amém. Rukontrora dono. Alikuria yena akaona kuti dono wako nini rinocheme kuti hama katitisi dono wako nini akona aya ari kuti zeya ngaasatiza asina chiro munyara oti unoku wakanyarara aenda kusaisi saka mudhara ndonde neguru rinokuchengeta kuna satani. Saka kana nyuma yakushanda nabi ya uchaji musauya musina chiku. Marara kafata cheche yenyu mfundisi. Nichatsoka. Sibuka hivi ndinapati. Mwari wenyasha ndinokutendai. Siku